Durante a Revolução Cultural na China, a chama do ódio e amargura queimava com furor. Ao mesmo tempo, um ribeiro sereno de amor e perdão se esforçava para saciar a sede dos fiéis. Por 30, 40 anos, mantivemos nossa igreja em casa. No começo éramos minha mãe, eu, meu irmão, e depois crescemos para 7, depois 8, depois 10, cada vez mais e mais. Às vezes nos encontrávamos no milharal, outras vezes no cemitério. Esses eram os melhores lugares para as reuniões de oração. Me lembro de uma vez que eu vivi em um campo desocupado por 6 meses. Não importava a hora da noite ou da madrugada, tudo o que eu tinha que fazer era ir à janela de alguém e chamar o seu nome. Eles acordavam na hora e chamavam outros. Em um instante, 3 salas estavam cheias de gente. Com o fim da Revolução Cultural, as atividades das igrejas nas casas secretas aos poucos vieram à luz. Depois da morte de Mao Zedong, o povo chinês, enganado por um falso Deus, começou a buscar o verdadeiro Deus. Pela primeira vez em suas vidas, as pessoas das classes mais baixas da sociedade encontraram-se face a face com o amor incondicional de Deus e percebiam que na Igreja de Deus eles tinham valor e dignidade. Como poderiam não se alegrar? Na primeira vez que fui à igreja, senti que a atmosfera lá era muito boa. Encontrei o sentido da vida. Eu vou seguir a Deus para o resto da minha vida. Fiquei acordada por 3 noites de tanta alegria. Eu pensei, Senhor, o que recebi? Por que estou tão cheia de alegria? Não tenho dinheiro, não tenho família, não tenho nada. Eu tinha certeza que essa alegria vinha do céu. Eu não me recuperei totalmente na minha saúde quando encontrei Jesus, mas havia uma alegria indescritível dentro de mim. Não sabia de onde vinha. Todo o tempo da pregação, eu não parava de chorar. Eu não entendi o porquê. Eu tinha medo que os outros vissem minhas lágrimas. Então tentava enxugar sem ninguém perceber. Eu ficava com a cabeça abaixada, escutando o sermão. Eu lembro que era sobre o arrependimento através do sacrifício de Cristo por nós. Essas pessoas atenderam a um apelo do fundo de suas almas. Elas ansiavam em se dedicar a Deus e tornarem-se missionárias do Evangelho. Desde os anos 80, na China continental, milhares de cristãos sinceros dedicaram suas vidas ao Senhor. No começo, havia milagres em cada vila que visitávamos. Curávamos os doentes com o toque de nossas mãos. Sempre que tinha uma festa, um casamento ou um funeral, tocávamos os nossos tambores e gongos para falar de Jesus. Pregávamos em ônibus, trens e nas ruas. Batíamos em cada porta, visitávamos as casas e contávamos as boas novas. Assim que o governo restabeleceu a Igreja da Tripla Autonomia, as igrejas nas casas se tornaram ilegais e foi proibido falar de Jesus. Assim como o ouro suporta as mais altas temperaturas durante o refino, os crentes verdadeiros brilham nas mais densas escuridões. Chun Xia foi presa 3 dias antes do seu casamento. Fui presa no dia 10 de agosto e sentenciada a 3 anos no campo de trabalho. Meus irmãos e meu noivo vieram me visitar no dia seguinte. Todos choraram, menos eu. Mas depois que eles saíram, disse para o guarda, eu não cometi nenhum crime. Ela concordou e eu falei, por que então me deram uma sentença de 3 anos? Ela falou que eles temiam que eu seguisse o caminho errado. Como? Por causa do medo deles, eu preciso pagar com 3 anos da minha liberdade. Todo aquele tempo foi muito difícil para mim. Eu perguntava, Senhor, você realmente planejou que eu sofresse por 3 anos? Depois o Senhor me confortava. Todos os dias líamos, cantávamos e conversávamos sobre a cruz e a Bíblia. Mas quando eu estava caminhando, eu entendia tanto sofrimento
Dizia: Senhor, eu sei que tu vais me ajudar. Esses anos não vão ser em vão. Enquanto cumpria sua pena, Chunxia não parava de se preocupar com seu noivo, Hai Sheng. Eu mandava bilhetes pedindo para ele não esperar por mim. Não éramos mais jovens. Eu não queria que ele perdesse seu tempo. 3 longos anos. Logo depois que Chunxia foi presa, tio Shang me perguntou o que iria fazer se a Chunxia passasse 3 anos na prisão. Minha família ia aceitar isso? Talvez eu pudesse considerar outra pessoa, disse para ele, mas eu vou esperar por ela, se ela demorar 3 anos ou 20 anos. Todos os meses, nos dias de visita, Hai Sheng viajava centenas de milhas de trem para visitar Chunxia. Cada visita durava apenas 20 ou 30 minutos. Hai Sheng nunca perdia uma visita e sempre trazia uma carta com ele. Eu disse para ela que ainda a amaria e casaria com ela, mesmo se ela ficasse uma velhinha de cabelos brancos. Nunca mostrei essas cartas para ninguém. Elas me deram muito consolo. Disse para meus irmãos em Cristo: Deus respondeu minhas orações. Passei todo o tempo difícil com alegria. 3 meses antes do fim da minha sentença, fui liberta. Hai Sheng e o tio Zeng vieram me buscar. Pensei que nós dois iríamos chorar muito, mas não. Quando chegamos em casa, muitos irmãos e irmãs esperavam por nós. Fiquei emocionado. Minha família vibrava. Minha mãe começou a chorar. Não esperava que fosse tão rápido. Fui solta no dia 29 de abril. No dia 3 de maio, casei. Os irmãos e as irmãs prepararam toda a cerimônia para nós. Às vezes eu queria culpar a Deus por tanta luta, mas nessa hora uma voz dentro de mim dizia: não reclame, Deus não desampara ninguém, nunca. Durante o casamento, todos ficavam enxugando as lágrimas em seus olhos. Eu não podia parar de sorrir, embora chorasse também. Lágrimas de alegria. Sabia que Deus estava comigo todo o tempo na cadeia. Serem forçados a atrasar o casamento apenas fez mais profundo o amor desse jovem casal. Sua fé fortalecida nesses 3 anos de cadeia e, apesar da tortura, sua alegria e gratidão aumentaram. Geração após geração, os missionários chineses passaram por muitas lutas no caminho que leva à cruz. Em cada esquina há um missionário chinês sofrendo em algemas. Porém, sem voltar atrás, eles caminham em frente nos passos da dor. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós te louvamos por nos escolher, te agradecemos por seu amor, te agradecemos por nos mostrar o caminho que nos leva longe desse mundo caído, te agradecemos por nos permitir sofrer como tu. Amém. Me torturaram depois de me prenderem, bateram no meu rosto e ficou muito inchado. Minha pele foi queimada com choques elétricos. O guarda bateu na minha cabeça e no meu corpo com fios elétricos. Eu desmaiei e não lembro de mais nada. Ao passar por longas torturas, muitos missionários questionavam a Deus.
Ele respondia suas orações e, sem exceção, todos os missionários sentiam paz no seu coração. Eu orei para Deus me responder e Ele falou: não posso te dizer nada. Essa é a memória mais forte que tenho, porque era o momento mais sombrio de minha vida e Deus não podia me responder. Depois disse para Deus: mesmo que você não possa me dar respostas, eu aceito tudo com gratidão. Depois disso, minha vida espiritual foi completamente reavivada e iluminada. E escutei um choro de partir o coração. Era de Jesus. Ele dizia: Pai, por que me abandonastes? Escutei essas palavras tão claramente, elas voaram da cruz direto para o meu coração. E naquela hora entendi o choro de Jesus. No mesmo instante, me senti forte de novo. Percebi que o Senhor não tinha me abandonado. Ele queria que eu experimentasse a cruz. Não tenho ressentimento por tudo que passei. Esse é o caminho que Jesus andou. Desde o primeiro dia em que me tornei um missionário, eu sabia que esse caminho era de cruz. Eu estava disposto a percorrê-lo a qualquer preço. Nunca culpei a Deus pela dor. Muitos cristãos chineses se recusam a participar das igrejas controladas pelo governo. As igrejas nas casas e o trabalho missionário são considerados ilegais pelo governo. As autoridades locais podem prender e multar os irmãos. Assim, pregar e se reunir em segredo tem sido a única maneira de sobrevivência da igreja na China. Diante de todas as dificuldades, Deus está construindo sua igreja na China. Temos orado por nossos líderes e pelos que nos perseguem. Desejamos bem para eles. Uma pessoa que deseja carregar a cruz é cheia de misericórdia. Podem ser tratadas injustamente, mas ainda sentem a doçura do amor. Podem ser presas, mas em seus corações são livres. Podem ser desprezadas, mas são cheias de gratidão. Imagina a expressão de dor de Jesus quando foi crucificado na cruz. Eu nunca me esqueço o que a palavra diz. E o véu do templo foi rasgado em dois. O caminho que leva à cruz é repleto de sofrimento e sacrifício. Mas por que as pessoas que nele caminham são cheias de paz e gozo? Os fiéis na China estão construindo a igreja em cima de muitas dificuldades e lutas. A prisão tornou-se o local preparatório da fé de muitos missionários na China. Ficamos sem onde morar. Enquanto andávamos de cidade em cidade, aproveitávamos para pregar o Evangelho. Muitos irmãos nessa situação ficaram juntos. Assim que nos acomodávamos em um lugar, a polícia vinha. Daí tínhamos que nos mudar para outra cidade. Pouco a pouco, nosso trabalho foi se espalhando por vários lugares em todo o país. Cada um desses camponeses lidera dezenas de milhares de igrejas nas casas e milhões de chineses cristãos. Há um número cada vez maior de igrejas caseiras, secretamente espalhadas nas vilas e pequenas ruelas da China. Temos feito o trabalho de Deus aqui em Sichuan por 10 anos. Os missionários deixaram suas pegadas em cada esquina dessa terra e muitas lágrimas foram vertidas. As sementes da fé têm crescido nos corações de milhares de camponeses, estudantes, civis e oficiais do governo. Daaqing, um distrito modelo no nordeste do país, estabelecido pelo presidente Mao, tem sido o lar de 100 mil cristãos fiéis desde os anos 80. Uma multidão vinha à minha casa aos domingos, apesar de outros que me desprezavam. Como que um analfabeto como você pode ensinar? Eles falavam. Mesmo assim, minha congregação ficou muito grande, então nos dividimos em 2, 3, 4 e muito mais grupos. Somos cerca de 100 mil membros nessa área e há cerca de 23 distritos nas áreas vizinhas.
O Evangelho também chegou aos grupos tribais na China. Isso trouxe fé e dignidade às vidas das pessoas das áreas mais distantes da China. – 90% de nosso vilarejo se converteu entre 1985 e 1989. 80% de todo o vilarejo é cristão. Hoje, na China, há inúmeros fiéis, centenas de seminários e milhares de centros de treinamento bíblico.